Olá, gente. Paulo Maués Corrêa com vocês mais uma vez. Hoje é dia 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro. Bom, para mim todo dia é dia do livro, né? Mas essa é uma data consagrada, né? Como sendo o Dia Mundial do Livro. Então eu vou fazer algumas considerações a respeito desse objeto que não é um simples objeto, né? É um passaporte, é um objeto do desejo, é um portal para outros universos. Enfim, o livro é, não sei lá, até difícil de definir livro, né, gente? Para quem ama o livro, é muito complicado definir o livro, né? Mas eu vou tecer algumas considerações a respeito desse objeto e convido você a se inscrever aqui no canal, deixar aí o seu like, seu comentário, acrescentando aqui ao que eu tenho a dizer. E nós vamos seguindo nessa conjugação de pensar e de agir também, né? Gente, o livro é o objeto multifacetado, tem para todo gosto, né? Tem gente que já se acostumou a ler no seu Kindle, no seu tablet, no seu computador. Eu leio muito no computador, mas muito mais para o meu trabalho, né? Para o meu momento de deleite, eu gosto de ter o livro e segurar o livro, sentir o cheiro do livro, marcar o livro, anotar as coisas que eu gosto de anotar, né, as provocações que os livros me fazem, eu gosto de anotar e tudo mais. De modo que os meus livros são, né, são terrenos marcados com as minhas pegadas, né? Mas assim, cada um usa da sua estratégia para fruir melhor essa experiência com o livro, né? Então, gente, ele é plural em todos os sentidos, seja na possibilidade de tantos e tantos incontáveis gêneros, seja na possibilidade de formatos, né? Aqui mesmo, se vocês olharem para mim, tem formatos múltiplos, né? Aqui atrás, olha só, aqui na minha estante tem livros capa dura, livros pocket, né, de bolso, livros maiores, livros com imagens, sem imagens, né? Tem e as temáticas então nem se fala, são assim incontáveis também, né? Aqui, por exemplo, é só psicanálise, aí tem crítica literária, tem filosofia, tem semiologia, tem mitologia grega e bom, isso só nessa primeira fila, vejam só. É muita coisa, né? Aqui na segunda que dá para ver só a pontinha dos livros vermelhos, tem uma sequência de Gaston Bachelard que eu adoro. E daqui até aqui, assim, olha só a distância, né? Isso aqui é só Clarice Lispector, gente. Mais para frente tem Dalcídio Jurandir, Milton Atum. Embaixo tem uma fileira que é só Manuel Bandeira, livros do Bandeira e livros sobre o Bandeira. Mesma coisa com o Drummond. E vai embora, um monte de crítica literária, autores paraenses lá embaixo. Bom, é muita coisa, gente. De modo que, puxa, eu poderia fazer um vídeo só mostrando um pouquinho do acervo que eu tenho aqui, mas também tem na casa da minha mãe, onde tem as estantes estão lá, né? As prateleiras, um negócio mais imponente, né? Mas quem está acostumado a frequentar o canal sabe que me mudei há pouco tempo para essa casa, por isso que ainda está tudo com cara de improviso, né? Mas eu vou me ajeitando devagarzinho, né? Para a coisa ficar bem legal, né? Nessa outra estante aqui, gente, a mesma coisa, muita literatura. Isso aqui é só Nelson Rodrigues, gente. Até aqui é Nelson Rodrigues, ó. Essa distância é só Nelson Rodrigues. Aí, crítica literária, né? Tem livros, meus livros. Aqui é só Amazônia, gente, só Amazônia. Aí lá em cima são os livros de bolso, que o espaço é menor, né? Então, tem muitos formatos, tem muitos temas. Não há assunto que não possa ser abordado em livros, né? Olha, tem um formato bem interessante. Tá escondidinho aqui, ó. Olha isso, gente. Olha a graça, né? Alice no País das Maravilhas e o Pequeno Príncipe. Isso aqui cabe, gente, ó, na palma da mão, na palma da mão. Então, tinha uma editora que vinha para cá no período da Feira do Livro, da Feira Panamazônica do Livro, que eram Los Libros Más Pequeños del Mundo, né? Os menores livros do mundo.
E, poxa, tinha um monte desses. Ah, esses dois estão aqui à mão, mas deve ter um monte espalhado por aí. Também há a possibilidade de o livro ser bem maior, né? Olha só, mesmo o Pequeno Príncipe, nessa edição maior, maravilhosa, né, gente? Isso aqui foi presente dos meus amigos do Colégio Pequeno Príncipe, aqui em Belém. Fui lá fazer uma atividade e fui presenteado, né? Aqui todo ilustrado, gente. Olha só que maravilha, ó. Obra de arte, gente. São livros que são obras de arte, né? Também tem os livros do Pedro, né, gente? Olha lá. Esse aqui ganhou da Andrea Cosi. Primeiro livro que ele ganhou de alguém que não fosse eu, né? Meu grande livro de monstros. Aí, ó. Os monstros já não estão mais nem subindo, ó. De tanto que ele gosta de mexer. Então, como vocês veem, ó. Que legal, né? Tá atrás da porta. Então, gente, tem muitos livros, muitas possibilidades, né? Para públicos os mais variados, enfim, para todos os públicos, gente. Então vejam um livro como esse do Pedro. A gente pode dar um brinquedo, mas também pode dar um livro, que um livro também tem esse perfil de ser um brinquedo, né? Então, olha, por que não dar livros para as crianças de presente, né? Isso é muito legal. Então, gente, o que eu quero destacar de modo central aqui são os meus parabéns para algumas categorias. Então eu vou começar parabenizando os escritores, porque também esse dia tem a ver com o dia do autor, né? Com os direitos do autor, melhor dizendo. E por quê? Porque não adianta nada existir um formato com tantas possibilidades como é o do livro, né? Um artefato, mas se não houver nada para colocar nele, de modo que a figura dos autores é extremamente importante. Tá? Então aqui vão os meus parabéns para todos os autores, tanto de textos ficcionais quanto de textos não ficcionais, de textos acadêmicos, enfim, de todas as possibilidades. Todos têm a sua importância, todos têm o seu nicho, né? O seu público. E nesse sentido, eu queria parabenizar também a todos os leitores, porque não adianta nada a gente ter um artefato, que é o livro, ter autores que somam conteúdo, né, e fazem o livro ser livro propriamente, né, e não ter quem leia, gente. Complicado, né? E parece que o tempo inteiro a leitura está em crise, né? Isso é muito complicado mesmo. Mas nós temos ainda um público significativo de leitores nos vários formatos. E aqui eu não excluo também, gente, o livro digital, viu? O livro digital é uma possibilidade que tem inclusive barateado o acesso a inúmeras obras, né? De tal forma que eu não me vejo no direito nem na coerência de discriminar esse tipo de possibilidades também. Mas vejam, nós temos livros, o livro como um formato, nós temos autores que a, associam a esse formato um conteúdo, e nós temos leitores, mas existe uma outra figura tão importante quanto essas duas, que é a figura do editor, gente. Parabéns a todos os editores que fazem com que os sonhos dos autores e os desejos dos leitores se concretizem, né? E aqui eu vou mandar um abraço especial para o meu amigo Armando Alves Filho, da editora Pacatatu. Ele é meu editor, né, mais frequente, né? É um amigo muito querido e que tem desenvolvido essa parceria comigo há quase 20 anos, gente. Tá certo? Então, poxa, aqui eu parabenizo o Armando como representante dessa categoria e os parabéns se estendem a todos esses heróicos cidadãos, porque ser editor num país como esse, sobretudo nesses tempos tão sombrios, é um ato heróico mesmo, né? E quem mais eu posso parabenizar, né? Vou parabenizar, evidentemente, aos meus companheiros de trabalho, aos meus amigos professores. Os professores são fundamentais para que o livro
circule, para que o livro chegue às mãos dos leitores, para que o livro funcione como um elemento de sedução. Para mim, ele funciona dessa forma, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse sentido, foi fundamental a presença da minha família e a presença da escola, meus professores, tá? Então, parabéns aos professores, que cada vez mais e mais livros possam chegar às escolas, que cada vez mais nós possamos ser melhor remunerados para podermos investir, porque livro é um investimento, não é um dispêndio, tá? Acho que deveria, inclusive, abater o imposto de renda, porque é algo tão essencial quanto a saúde, gente. A leitura é essencial, é fundamental. O professor Antônio Cândido coloca, em particular, a literatura como um direito humano. Assim como a gente tem direito à educação, tem direito à saúde. Você gastou com saúde, você gastou com educação, você abate no imposto de renda. O livro também deveria ter esse mesmo status. Tenho certeza que muito mais poderia ser adquirido. E em vez da gente criar o filho do leão, a gente cria o nosso filho e criamos a nós mesmos, né? Nós criamos a nós mesmos, porque a leitura modifica as pessoas e podem apostar, quase na sua totalidade modifica para a melhor, para uma melhor condição, né? Seja em torno do esclarecimento que ela pode trazer, seja em torno de uma satisfação, porque a leitura também pode ser um deleite, né? Não é só formação, ela pode ser também uma recreação. E tem tantas possibilidades, gente, mas tantas possibilidades, então acho que a gente poderia e deveria, né, descontar também, abater isso aí no imposto de renda, gente, por conta de ser essencial, tanto quanto a saúde quanto a educação. Aliás, o livro tem vínculo com a educação, porque a gente usa o livro na escola, né? E também tem vínculo com a saúde, porque o livro faz bem para a nossa alma. Se faz bem para a nossa alma, por extensão, faz bem para o nosso corpo, né? E por último, gente, eu gostaria de parabenizar os pais. Os pais que têm a sensibilidade de, evidentemente, comprar o seu videogame, né? O videogame para o seu filhinho, mas também de comprar os livros, né? Uma casa sem livros, gente, é uma casa sem alma. A casa sem livros é uma coisa sem sabor, né? E com os livros a criança pode descobrir, como diria o Roland Barthes, num livro que está por aqui, não, esse não está aqui, deve estar na casa da minha mãe, um livro chamado Aula. A criança pode descobrir o sabor do saber, tá? Bom, esse era um recadinho, né? Se não, gente, olha, eu gosto tanto de livro, mas eu gosto tanto de livro que eu ficaria aqui uns 3 dias falando de livros e de experiências produtivas de leitura, leituras maravilhosas que eu fiz, autores que foram marcantes na minha formação, a começar pelo Monteiro Lobato, né? E uma infinidade de outros autores, né? Em cada fase da minha vida eu vou descobrindo autores novos, né? Ainda na meninice, a obra do Valcir Monteiro, os nossos contadores de história anônimos, isso também é literatura, gente. E recentemente eu tenho, assim, passado por uma fase de encantamento por aquilo que se convencionou chamar de literaturas indígenas, isso no plural mesmo, assim como, por exemplo, pela literatura de autoria feminina, né? Acho que esse é um conteúdo que tem mexido comigo, tem me provocado. Eu estudei muito a mulher na literatura, mas sempre, ou quase sempre, na condição de personagem, né? Na condição de objeto. As mulheres são sempre muito mais encantadoras, né? Quando apresentadas como personagens, mas elas também são maravilhosas quando estão do outro lado, né? Estão segurando as rédeas da produção, na condição de autoras. Temos, assim,
figuras maravilhosas na nossa história literária, né? Eu vou citar duas, pelo menos três, quatro. Bom, vou citar só algumas que já passaram aqui pelo canal, que tem vídeos a respeito delas. É a Clarice Lispector, a Lígia Fagundes Telles. Para a gente não ficar muito fora, tem a Maria Lúcia Medeiros, que é uma escritora do Pará, maravilhosa, sabe? Tem muita coisa legal e muita gente surgindo, muita gente boa surgindo, né? Em relação às literaturas indígenas, gente, eu tenho uma afeição especial por um autor aqui do Pará também, que não é do Pará, é do Brasil e é do mundo, que é o Daniel Munduruku. Eu vou fazer em breve alguns vídeos a respeito da obra dele. Conhecia já alguns livros, adquiri outros. Então, puxa, sempre aprendendo, vivendo e aprendendo. Ou melhor, lendo, que é sinônimo de vivendo e aprendendo. E, como último elemento dessa cadeia que não tem fim, ensinando, gente. Eu não concebo que as pessoas aprendam e não ensinem. Isso não entra na minha cabeça, tá bom? Esse era o recadinho, como eu disse antes. Agradeço a companhia de todos. Parabéns a todas as pessoas que vivem do livro, todas as pessoas que vivem para o livro, todas as pessoas que, sintetizando essas duas categorias antes, que amam os livros. Tá bom? Feliz Dia Mundial do Livro para todos nós que somos apaixonados por livro e por leitura. Um abração, gente. Último recadinho, não esquecer de se inscrever aí no canal. Se realmente amar literatura, fique à vontade para passear nos diversos vídeos com aulas de literatura, aulas de mitologia grega, de lendas amazônicas, enfim, tem muita coisa e aí convido a cada um de vocês que ainda não conhecem a descobrir esse universo todo que está nesse nosso espaço aqui, que é um espaço muito familiar, as pessoas vêm, frequentam, dialogam comigo, e que é também como se fosse um livro, né? Você pode virar as páginas e descobrir também o encantamento por intermédio dessa nova ferramenta, não só neste canal, em tantos e tantos outros canais. Isso é mais um elemento que vem somar para que o livro possa exercer essa sua função encantatória, tá bom? Então, um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.